Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 9 de maio. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a conjuntura internacional e nacional. Escutamos o companheiro Walter Pomar, que trata da decisão do Banco Central em aumentar mais uma vez a taxa básica de juros, a Selic. E ouvimos ainda a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que comenta a proposta da Câmara dos Deputados de aumentar a quantidade de parlamentares na casa. E pessoal, começamos a edição de hoje lembrando aos filiados e filiadas do PT que encerra hoje, dia 9 de maio, o prazo para inscrição de chapas e candidaturas para as disputas das direções estaduais do partido. Dentro do calendário do PED, o processo de eleições diretas, nós tivemos na semana passada o encerramento do prazo da inscrição para chapas e candidaturas municipais. Agora, temos o encerramento do prazo para os estados. E temos também ainda um calendário que se estende até o dia 6 de julho, data em que ocorrerá a votação. É muito importante que você continue acompanhando, se engajando e participando, e, no nosso caso, organizando a campanha em torno da chapa 220 e do companheiro Walter Pomar para a presidência, número 120. Dito isso, encerrando essa semana, falando sobre o PED, nós não podemos deixar de voltar a falar de alguns assuntos. Afinal de contas, é uma semana marcada pela eleição do novo Papa. Leão XIV foi eleito pelo Colégio de Cardeais, o novo Papa. E convenhamos, esperamos que tenha uma postura do ponto de vista da intervenção e atuação internacional semelhante, ou pelo menos aproximada, àquilo que fez o Papa Francisco. Estamos falando de uma figura que representa muito, mas muito no que diz respeito às disputas no campo internacional. Francisco foi uma referência e esperamos que o que foi eleito siga um caminho muito semelhante, principalmente no que diz respeito à defesa da paz e ao enfrentamento às forças e indivíduos que semeiam e difundem ideias fascistas, violentas e de ataque aos direitos humanos. Obviamente que não é este o ambiente que nós estamos vivendo nesse momento. Esta semana, mais uma vez, vimos que o cenário internacional vive um ambiente de grande instabilidade. E o principal responsável por isso é o governo dos Estados Unidos, é a pessoa de Donald Trump, mas não só ele, todo o seu governo. Os Estados Unidos seguem esticando a corda. Bom, a questão das tarifas, nesse momento, parece caminhar para um outro rumo. Eles não obtiveram o resultado que queriam, mas aquilo não acabou. Pelo contrário, podemos e devemos estar preparados para novas ações e novas tentativas do governo dos Estados Unidos de enfrentar e atacar os mais pobres, os países, nesse sentido, mais fracos, que com certeza precisam reagir e estar preparados, porque a ação imperialista dos Estados Unidos, nesse momento, tem um objetivo, que é tentar reduzir a presença de outras potências na América Latina, na América do Sul, na região. E, portanto, o Brasil é uma figura central. O presidente Lula, nessa semana, está em agenda internacional. E é importante que nós fiquemos muito atentos. A cada dia, a cada semana, o cenário é de mais dúvidas e instabilidades. E é preciso que aqui no nosso país nós estejamos muito, mas muito atentos e que nós não cometamos os erros que, por exemplo, esta semana, o Banco Central insistiu em cometer, que é aumentar a taxa de juros, para simplesmente beneficiar os grandes apostadores na roleta russa da Bolsa de Valores, os grandes especuladores do capital financeiro em detrimento da população mais pobre. O remédio para enfrentar a inflação e baratear os alimentos não é e não pode ser o aumento da taxa de juros,
que reduz o crédito e simplesmente aumenta a remuneração dos especuladores. A gente tem, portanto, uma semana cheia de questões para serem analisadas, discutidas, e aqui no podcast hoje a gente trata principalmente da decisão do Banco Central em torno da elevação da taxa básica de juros. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o companheiro Walter Pomar. E é o Walter que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Pois é, Patrick, a taxa básica de juros subiu outra vez. O Banco Central decidiu que a taxa Selic deveria subir de 14,25% para 14,75%. Os efeitos econômicos dessa elevação da taxa Selic serão, dessa vez, iguais aos das outras vezes, ou seja, efeitos desastrosos. Afetam o orçamento público, afetam o endividamento das pessoas, afetam o endividamento das empresas, dificultam o investimento produtivo, beneficiam quem vive da especulação. Esses serão os efeitos econômicos desastrosos. Agora, e os efeitos políticos? Os efeitos políticos dependem, entre outras variáveis, da resposta que se dê a uma pergunta muito simples: era inevitável aumentar a taxa de juros? Tem gente que pensa assim, tem gente que pensa que é uma decisão técnica, baseada em dados objetivos, que levaram o Banco Central a elevar a taxa de juros. Ouvi até mesmo de um diretor de uma prestigiada instituição vinculada à esquerda a ideia de que o Banco Central estaria exagerando, mas no fundo, o objetivo deles é correto. O objetivo deles seria reduzir a inflação no preço dos alimentos. Portanto, seria um remédio duro, exagerado, mas dado com uma causa boa. Bom, aqueles que acham que é isso mesmo, que acreditam nesse conto da carochinha, que acham que era inevitável aumentar a já absurda taxa de juros, aqueles que acham, portanto, que a taxa Selic deveria mesmo ter crescido de 14,25 para 14,75, eu sugiro a essas pessoas a seguinte proposta: vamos trocar a diretoria do Banco Central por um algoritmo. Veja, o algoritmo vai tomar a decisão, vai causar tanto dano quanto a decisão tomada pela diretoria do Banco Central. Mas, pelo menos, o algoritmo sai mais barato, porque no caso dos diretores do Banco Central, a gente tem que ficar pagando o salário deles. Mas, e se o aumento da taxa de juros não fosse inevitável? Decorre dessa hipótese, da hipótese de que foi uma escolha, uma opção, decorre daí que substituir o Campos Neto pelo Galípolo foi, nesse quesito, trocar 6 por meia dúzia. Com o Campos Neto, o Banco Central estava sob domínio da especulação financeira. Com o Galípolo, o Banco Central continua sob domínio da especulação financeira. Muita gente boa no PT e fora do PT está chocada com isso, porque muita gente boa tinha outra expectativa. Muita gente boa acreditava que o Galípolo, escolhido pelo Lula, ia fazer diferente, ia baixar a taxa de juros. Algumas dessas pessoas que tinham grandes expectativas e agora estão desiludidas devem estar se perguntando: será que o Galípolo enganou o presidente Lula? Ou será que o Galípolo avisou ao presidente Lula que poderia fazer o que está fazendo e mesmo assim foi indicado para o Banco Central? Eu deixo as pessoas que tinham expectativas e ilusões que fiquem caraminholando sobre essas e outras questões. Da minha parte, eu não tinha a menor expectativa. Da minha parte, eu não me surpreendo com o que está ocorrendo. Da minha parte, não me causa espanto que o Galípolo esteja a serviço da especulação financeira. Afinal, o Galípolo é daqueles que acreditam que, abre aspas, a democracia deve caber dentro da regra econômica. Fecha aspas. Essa frase, que é totalmente bizarra, vinda de alguém supostamente de esquerda, a democracia deve caber dentro da regra econômica, foi dita pelo Galípolo
numa entrevista que ele deu à imprensa bem no início do mandato dele, ainda como parte da equipe do Fernando Haddad, mas já se sabendo que ele era alguém cotado para as alturas do Banco Central. Muito bem, seja como for, a situação atual é intragável para quem defende ampliar para valer os investimentos públicos. Afinal de contas, juros altos e déficit zero não rimam com as necessidades urgentes da classe trabalhadora e não rimam com as necessidades urgentes do desenvolvimento nacional. A gente precisa de mais investimento em bem-estar social e a gente precisa de mais investimento na industrialização. Com essa taxa de juros e com o arcabouço fiscal determinando o déficit zero, fica muito difícil. Espero que o companheiro Lula, uma vez que volte de Moscou, esteja disposto, ao voltar, a escapar do calabouço em que nos meteram. É isso, Patrick. Um abraço. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, uma outra questão importante dessa semana foi a proposta que está sendo discutida na Câmara dos Deputados, que diz respeito à ampliação da quantidade de vagas, de cadeiras na própria Câmara dos Deputados. Pois é, a proposta vem no sentido de resolver um problema, que é a proporção existente entre o tamanho dos estados, a sua população e a representação deles na Câmara dos Deputados. Acontece que a solução encontrada foi, no mínimo, heterodoxa, para dizer o mínimo. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente escuta agora a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. Oi, Patrick, ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Patrick, eu queria comentar aqui hoje sobre um assunto bastante polêmico que foi a voto na Câmara dos Deputados essa semana, né? Nessa semana foi a voto uma proposta que aumentou o número de deputados no Congresso Nacional. Hoje são 513 deputados e, pela proposta, aumentou para 531. E aí eu vou explicar um pouquinho por que isso foi aprovado, qual é o histórico dessa proposta e um pouco da nossa opinião sobre isso. A Constituição do Brasil define que o número de deputados é correspondente, o número de deputados de cada estado é correspondente ao tamanho da população de cada estado do Brasil. Então, em tese, pelo que prevê a Constituição, esse número deveria ser atualizado a cada novo censo, onde aumentos e diminuições populacionais acontecem nos estados. Mas, na prática, isso não acontece desde 1994, ou seja, ficou fixo o número de deputados por estado, mesmo que variações populacionais, crescimentos, diminuições tenham acontecido nesse período. E aí uma decisão do STF determinou que esse número fosse atualizado, que essa atualização fosse feita, né, e o prazo para isso acontecer termina agora em junho de 2025. Essa decisão do STF é de 2023, então já faz aí 2 anos que essa decisão está colocada, e agora, na véspera do prazo se encerrar, é que veio essa proposta que foi aprovada na Câmara. O STF não determinou que fosse aumentado o número de deputados em estado X ou Y, né. Determinou que dentro dos 513 fossem feitas as atualizações de acordo com o cálculo populacional, né, a proporção de acordo com o número de habitantes, de população em cada estado. Então, seria feita uma atualização dentro dos 513. Na prática, esse cálculo significava que alguns estados perderiam, outros estados ganhariam deputados, dentro dos 513 previstos na Constituição. O que essa proposta fez, essa proposta que foi discutida agora na Câmara e aprovada fez, foi aumentar um pequeno número de deputados, mas aumentar, né, com o objetivo de fazer com que nenhum estado perdesse. Então, a atualização foi feita e os estados que perderiam ficaram como estão, mas alguns estados ganharam deputados para atender à obrigação de proporcionalidade decorrente de aumento populacional. A proposta foi aprovada por 270 votos contra 207 votos na Câmara dos Deputados. Ela não está ainda
100% aprovada, porque precisa ser aprovada no Senado, né, mas já foi aprovada na Câmara, e a bancada do PT não teve posição fechada nessa matéria. Houve a liberação, que é quando a liderança não orienta voto sim ou não. Delega para que cada deputado possa votar como quiser na matéria. Na minha opinião, Patrick, essa proposta tem alguns problemas. Primeiro é que o aumento do parlamento, convenhamos, é a possibilidade de eleger mais gente que vai aprovar coisas ruins para o povo. Infelizmente, né, o parlamento brasileiro, majoritariamente conservador, no sistema eleitoral que nós temos, a chance de uma maioria de esquerda é muito baixa, né? E quanto mais gente eleita, mais chance de ter mais gente de direita operando contra o povo, aprovando coisa ruim contra o povo. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa é que tem um aumento considerável de custo para o poder público, que, na nossa opinião, não é a prioridade do país hoje. Mais gasto com mais parlamentar e, principalmente, mais emenda para mais parlamentares, né? Isso significa, na prática, e esse é o principal problema, o fortalecimento do semipresidencialismo na prática, porque essa proposta fortalece o Centrão. Alguns placares da votação indicam isso. Por exemplo, no meu estado, que é o Rio Grande do Norte, a esquerda votou contra, os 2 deputados do PT, e a extrema-direita também votou contra a proposta. Quem votou a favor foram os deputados de perfil centrão, né. Então é bem emblemático do que é o significado dessa proposta. Enfim, ruim para o país, na minha opinião, ruim para a esquerda. Quem votou a favor, em geral, votou por interesses locais, estaduais, né, não interesses da grande política, digamos assim. E mais uma medida, né, que fortalece essa política mais fisiológica, né, essa política que é liderada pelo centrão, pelo chamado centrão aqui no Brasil, né. Não achamos que isso seja bom para o país e esperamos que no Senado isso seja revisto e que o cálculo que a Constituição prevê seja feito dentro dos 513 deputados e deputadas que hoje já estão previstos na Constituição. É isso. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, esse é um programa que é totalmente feito por meio de troca de áudio de WhatsApp, militantes do PT espalhados por todo o país. A gente encerra a edição de hoje dizendo que até provavelmente às 11 da noite ou perto disso, deve sair o resultado da eleição do ANDE, Sindicato Nacional. A votação ocorreu nos dias 7 e 8, quarta e quinta-feira. Ao longo de todo o dia de hoje está ocorrendo a apuração e na próxima edição aqui do podcast nós traremos o resultado da eleição. Mas encerramos a edição de hoje fazendo uma saudação a todas e todos que se engajaram, participaram, principalmente aqueles e aquelas que contribuíram no fortalecimento da Chapa 4, uma chapa composta por petistas, por militantes engajados, que defendem uma renovação na direção do Andes. Esperamos que o resultado seja favorável àqueles que defendem o Andes de luta e combativo. A gente se reencontra aqui na próxima edição. Saudações petistas e até mais.